Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aí dicas para quem está começando a se maquiar. Uma maquiagem simples que pode ser utilizada tanto durante o dia como durante a noite. Para adiantar, eu já preenchi as minhas sobrancelhas e também já fiz um lado aí dos olhos, tá? Vem comigo e vamos aí dar essas dicas, tá? Todas as vezes, para neutralizar o fundo do meu olho, eu passo corretivo e espalho esse corretivo. Deixa eu botar aqui. Isso ajuda também a potencializar a sombra. Lembrando que eu já limpei, tonifiquei e hidratei a minha pele. Ah, mas por que você não fez a pele antes? Porque algumas sombras elas soltam, né, algumas partículas e acaba sujando aqui. E se a nossa pele já tivesse feito, o que iria acontecer? Ia ficar manchado. Então, é uma preferência minha. Eu prefiro fazer a pele depois de fazer os olhos, tá? Com o pincel de esfumar, eu vou pegar um tom aqui da minha paleta. Começo sempre do lado de fora e vou aí marcar o meu côncavo. Esse é o primeiro passo aí pra gente estar começando a fazer os olhos, tá? A partir do momento que eu marco o meu côncavo, eu começo com a mão bem levinha a esfumar essa marcação. Lembrando que é um olho clássico, né? Um olho básico, não tem nenhuma maquiagem mais elaborada aí. É sim um olho esfumado para quem tá começando aí no mundo da maquiagem, tá? E eu vou estar esfumando até tirar a marcação do meu côncavo. Sempre com a mão aí bem levinha. Terminando aí, eu vou começar a fazer os meus olhos, tá? Eu vou estar utilizando algumas sombras para dar esse efeito, tá? Então, aqui no meio eu começo a depositar uma sombra cintilante, tá? Sombra a gente nunca arrasta, a gente sempre deposita. Na parte externa do olho, a gente sempre usa um tom mais escuro para dar aí profundidade no olhar. Também aí depositando e sempre entrando uma sombra aí na outra, né? Olhando para ver se os dois olhos estão ficando parecidos, né, para não ficar muito diferente. Eu tô usando uma paleta da SP Colors para estar fazendo essa maquiagem. Paleta muito pigmentada, inclusive. Canto interno para trazer aí mais luminosidade para o nosso olhar. Lembrando que maquiagem é construção. A gente vai aí construindo o nosso olho, tá? Voltando a esfumar aqui em cima para tirar a marcação das sombras aí que eu depositei. Aí eu já dou uma esfumada geral. E qual é o truque, né, para ficar esse brilho? Sombra líquida. Sombra líquida é legal porque a gente consegue depositar e espalhar com os dedos.
É uma das poucas coisas que a gente consegue aí estar espalhando com os dedos. Volto e esfumo. Bem, então esse olho tá praticamente pronto. Lembra que eu falei do que caía aqui? A gente vai estar limpando agora esses pequenos aí fragmentos. A gente acha, né, que não tá caindo nada. Se eu já tivesse com a minha pele pronta, olha só. Ok? Agora eu vou estar passando primer. O que é o primer? É o que prepara aí a minha pele para estar recebendo o corretivo, a base. A partir de agora, evitem passar qualquer coisa com as mãos no rosto, para não começar a ficar oleoso, tá? Então o primer indicado aí para minha pele, né? A minha pele é mista, então esse primer tem que ser um primer siliconado de preferência. São aqueles que retêm mais aí a oleosidade, né? Que não deixam a pele ficar oleosa. Primer aplicado, espera secar um pouquinho. As meninas sempre me perguntam muito sobre o corretivo, antes, depois. Não existe aí um termo, né? Vai muito mesmo de gosto. Eu gosto de aplicar antes, eu gosto de aplicar depois, tá? Se for para iluminar, sempre depois. Se for só para cobrir aí as olheiras, não tem uma regra. Ficar a base. Com o pincel kabuki aí. A gente faz movimentos circulares para a base entrar aí nos nossos poros, né? Que eventualmente o primer não tampou. Essa base não é uma base de alta cobertura, é uma base de média cobertura. Qual é a vantagem das bases aí de média cobertura? Que geralmente elas não são tão grossas e aí elas não marcam as nossas linhas aí de expressão, as nossas rugas, tá? Então tem as suas vantagens. Trazendo aqui pro pescoço, tá? Sempre. E se fosse uma base de alta cobertura? O modo de aplicar é do mesmo jeito, tá? Se eu quisesse uma cobertura menor, eu poderia estar vindo com a esponjinha, aplicando com a esponjinha. O pincel kabuki sempre dá uma cobertura aí um pouquinho maior para nossa base. Agora é a hora do corretivo. Eu não vou estar usando um corretivo hoje para iluminar. Estarei utilizando um corretivo para camuflar as minhas olheiras, tá? Corretivo líquido mesmo, por causa aí das linhas de expressão, né? Para não acumular aqui
nesse canto. Eu trago esse corretivo aqui mais para baixo. E aí, com o meu pincel de corretivo, eu vou... Lembrando que eu também não arrasto. Eu vou dando uma depositada nele. Ok? Lembrando que é muito importante eu estar esperando secar um para começar a aplicar o outro. Tá? Eu costumo utilizar dois tipos de pó, o pó solto e também o pó compacto, tá? De maneiras aí diferentes, tá? O pó solto eu costumo utilizar nessa região para estar aí selando o meu corretivo, principalmente para quem tem a pele mista aí, ou oleosa, tá? Ficar mais branquinho, mas depois a gente vem e varre tudo. Então, ó, eu até passo com o pincel, mas assim, ó, para dar aí uma selada. E no restante do rosto, eu venho com o meu pó compacto para selar a base. Eu também passei produto líquido no restante do rosto. Espera um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu posso aí passando contorno, passando blush. Para quem tá começando, eu sempre indico aí o contorno em pó, tá? Porque a possibilidade da gente estar errando é bem menor, tá? Para quem tá começando, essas marcações, né? Para não... Ah, eu tenho que fazer todos esses passos da maquiagem? Não. Você vai ver aí o que você se adequa melhor, tá? E agora, esfumar bem esse contorno. É interessante a gente escolher um contorno de fundo frio. Por quê? Porque geralmente, se o fundo for quente, e dependendo como a gente aplicar, parece que o nosso rosto está sujo e não contornado, tá? Agora, blush. Blush também vai aí muito do gosto, né, de quem está aplicando. Eu já posso dar aí uma varrida no meu pó. Agora vamos ao iluminador. Iluminador também vai muito de gosto. Ah, eu não gosto desse iluminador muito brilhante. Então eu escolho um mais discreto. Ah, eu quero um muito brilhante. Também tem. Lembrando que essa maquiagem é uma maquiagem aí mais pro dia a dia, tá?
basicamente, né, os processos aí já são todos aí prontos, né? Falta terminar o meu olho e passar um batom. E é o que nós vamos aí estar fazendo agora, tá? Como que a gente termina esse olho, tá? É muito importante a gente dar aí o acabamento aos olhos. E a gente geralmente utiliza um pincel lápis. Ultimamente não usa mais, sim, se você quiser você pode, o pincel preto, o lápis preto. Por quê? Porque o lápis branco, ele dá uma sensação de uma maquiagem mais fina, digamos assim, tá? Esse daqui é da Fenza, tá? A gente vai estar esfumando depois aí, então não tem problema. Ah, mas eu gosto muito de pincel preto, de lápis preto. Pode usar sem problema nenhum. Embaixo é interessante sempre utilizar um tom sem brilho. Eu vou colar os cílios postiços e já volto com a make pronta aí. Lembrando que o olho está super básico, então eu posso abusar aí da cor do batom, tá? Não preciso aí colocar um batom também no desenho. Posso, tá? Mas posso também passar um vermelhão, um marrom, que fica legal, tá bom? Já volto. Voltei com a nossa make finalizada. Colei os cílios, passei esse batom cheio de brilhinhos, mas como eu havia dito antes, pode ser aí qualquer tonalidade de batom. Espero que vocês tenham gostado das primeiras dicas aí do nosso canal. Não se esqueçam de se inscrever, comentar, compartilhar, ativar as notificações para estar recebendo aí todo o nosso conteúdo. Espero que tenham gostado. Tchauzinho!